Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Fiquei esses 2 dias sem conseguir gravar, muito cansada, mas eu quero louvar a Deus porque o Senhor me deu uma palavra muito forte. Eu estou fazendo um estudo da palavra do Senhor. E aí o Senhor me deu essa palavra, né? Que se encontra no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 30. Eu vou meditar um pouco, resumir um pouco do capítulo 30, do 31 e o 32. Para a gente ver a grandeza de Deus na nossa vida quando nós somos obedientes, né? E eu quero desde já também agradecer a vocês que têm visualizado. Tem sido muitas visualização, perdão. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que sempre que vocês entrarem, vocês dão o joinha, porque contribui muito para ajudar, né? Na continuação dos vídeos no YouTube. Aí o YouTube vai ver que vocês estão gostando e nós vamos continuar, né? Eu quero agradecer a Deus, por tudo, né, que Deus tem feito. Tem sido muita luta, meus irmãos, mas o Senhor tem sido fiel com cada um de nós. O inimigo, ele se levanta na minha vida e na tua vida para cair, né? Da mesma forma que Deus fazia aqui, como nós vamos estar ministrando aqui, alguns versículos e capítulos aqui da palavra do Senhor, Ele é o mesmo Deus, Ele continua do mesmo jeito, da mesma forma. Eu e você é quem temos que nos transformar e não aceitar a situação a qual nós temos vivido, mas perseverar na presença do Senhor e continuar fazendo a boa obra dEle, porque a obra do Senhor, ela é infinitamente grande demais para todos nós, né? E infinitamente boa. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele quer fazer coisas grandes e extraordinárias nas nossas vidas, amém? Aqui no livro de 2 Crônicas, vai falar sobre um rei, né? Um rei que ele fazia as coisas retas aos olhos do Senhor, até que chega um dia que, como todos nós que somos falhos, que somos humanos, ele para, né? Aleluia. E aí ele se dá conta de que já não celebravam mais ali em Judá, em Jerusalém, ao Senhor, já não fazia mais celebrações da forma que era necessário, né? E aqui no capítulo 30, diz assim, a partir do versículo diz assim: Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era uma celebração de Páscoa, era uma adoração a Deus que o povo de Israel era acostumado a fazer de ano em ano e durava 7 dias, né, até a adoração ao Senhor. E todos os sábados também eles costumavam fazer essa adoração a Deus. Mas chegou um tempo que o povo de Israel relaxou e começaram a adorar outros deuses, né? Vamos ver aqui o que está falando a palavra. Diz assim: depois disso, Ezequias enviou mensagem para todo o Judá e escreveu também carta para Efraim e Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Porque o rei tivera conhecimento com os seus maioria e com toda a congregação em Jerusalém. Aleluia. Para celebrar a Páscoa no segundo mês. Aleluia. Então, ele se dá conta, né, que precisava se reunir e estar em concordância. Quando ele disse maioria, ele está dizendo a maioria do que? Do sacerdócio da casa do Senhor. E tinha que ter uma concordância ali entre eles para que fosse combinado ali o dia, a hora, tudo segundo a vontade do Senhor. Mas e para isso acontecer, Deus teria que estar no meio deles. Deus teria que aceitar, né? Aleluia, aquela adoração daquele povo, do povo de Judá, né? Porque da forma que eles estavam, o Senhor não iria receber, né? Então havia uma concordância entre eles. E aí eles começam, né, a fazer essa concordância de estar no segundo mês, no segundo mês, né, a fazer essa adoração a Deus. Vamos continuar mais um pouco aqui. E diz assim: porquanto no mesmo tempo não poderia celebrar, porque se não tinha santificado bastante sacerdócio, e o povo se não tinha
ajuntado em Jerusalém. Então, para que essa adoração acontecesse, era necessário uma quantidade boa, ou seja, uma quantidade grande de sacerdócio para se santificar o povo de Jerusalém, o povo de Dá, o povo de Efraim, de Manassés, né? Então aquele povo se juntaram, né? E o sacerdócio, aí eles viram que não poderia ser feita essa adoração a Deus na mesma data de sempre. Por quê? Porque não havia sacerdócio suficiente ali, preparados para fazer esse propósito, né, de jejum e oração, de santificação, para poder estarem naquela festa adorando ao Senhor. Porque naquela época, meus irmãos, era assim que o povo de Israel fazia. Era assim que o povo se reunia para adorar o Senhor. Primeiro eles se santificavam, os sacerdotes ali da casa do Senhor, eles iam ali e davam a ordem para que todos se santificassem, se separassem. E ali o povo dentro da sua casa, né, ia se separar e se santificar, orar ao Senhor, para estar puro, para estar limpo, para poder fazer ali uma adoração. Hoje não. Hoje, se nós formos ver, muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu estava ali muito cansada, eu falei, Deus, eu não estou dando conta nem sequer de levantar. Depois eu falei, Senhor, vai fazer 2 dias já que eu estou sem deixar a palavra do Senhor, mas o Senhor vai me levantar. E comecei ali a orar umas guerras assim. Eu falei, não, Senhor, não aceito isso na minha vida, porque nós temos que se levantar e fazer segundo a vontade do Pai. Amém? Então aqui esse povo se levanta e se santifica para poder adorar o Senhor. Vamos lá para o capítulo 31. Aleluia. Onde diz assim... Capítulo 31, ali a gente começa a ver o que o povo faz para começar a entrar na presença do Senhor. O povo começa a se santificar, preparar tudo, preparar uma quantidade de pessoas, chama muita gente para que o povo esteja ali reunido em concordância e em adoração ao Senhor. E aqui no capítulo 31, a partir do versículo 2, a gente vai ver dizendo assim, Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas, ou seja, ele prepara o povo, né? Cada um no seu lugar, os sacerdotes, os levitas, os que iam fazer ali cada posição, ele começa a posicionar aquele povo para aquele dia de adoração ao Senhor, né? E ele diz, e estabeleceu Ezequias a turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, aleluia, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraial do Senhor. Ou seja, eles ficavam em frente ali do arraial, em frente à casa do Senhor, cada um na sua posição, cada um fazendo aquilo que no seu chamado. Amados, hoje em dia é muito difícil as pessoas querem aceitar o seu chamado. É muito difícil as pessoas dizerem, mas o seu chamado é esse, o seu chamado é aquele. É muito difícil você ver pessoas assim, até mesmo na casa do Senhor, as pessoas que estão ali à frente, estabelecer para você ou para mim o seu chamado. Muitas vezes eles querem parar o seu chamado. Mas o nosso Deus tem sido fiel, o nosso Deus tem nos levantado de uma forma, ainda que o adversário da nossa alma tente nos parar, nos paralisar, mas nós servimos um Deus tremendo, um Deus fiel, um Deus que se levanta em nosso favor. E foi isso que Deus fez. Mas sabe por que Deus fez aqui com esse povo? Porque esse povo se posicionou. Esse povo não aceitou aquela situação. E começou de onde? De cima. Começou do rei. O rei viu que estava tudo errado, que em outrora aquela cidade adorava o Senhor, já não fazia mais. O rei reconheceu que apesar de ele estar sentado numa cadeira, numa posição, mas ele também era minoria ali, se fosse ele sozinho. Então ali o rei, ele começa a se levantar e reunir o povo para adorar o Senhor. E assim acontece. Aquele povo vai dizer aqui a palavra do Senhor, eu não vou meditar muito na palavra, porque eu já meditei, e sei o que Deus está falando aqui conosco. Sei assim, porque o Senhor falou comigo. E vai falar contigo também. Então ali aquele rei começa a colocar cada um na sua posição.
Amado, seria tão mais fácil se a gente fosse congregar num lugar onde o anjo da igreja, eu não estou falando aqui de ninguém, quero que vocês entendam isso, pastores, não estou falando de pastores. Porque tem muitos pastores que são bênçãos na terra. É igualmente naquela época eram os reis, hoje são pastores. Nós estamos aqui debaixo da autoridade primeiro de Deus, mas depois de um pastoreado. E se o pastor não estabelecer algo dentro da casa do Senhor, para que você se levante na área que Deus te chamou, você vai ficar ali a vida toda no banco sentado. Você vai tremer quando você vê Deus, a glória de Deus descer naquele lugar. E o seu chamado está ali parado. Não é porque você quer se aparecer. Não é porque você quer se apresentar, porque eu e você não precisamos disso. Mas é o teu chamado que faz você estremecer ali numa cadeira, num banco. Faz você dar glória a Deus. E é igual que uma palavra diz, se você dá glória a Deus, o Senhor lhe responde do alto céu. E Ele vai descer e fazer aquilo que apraz a Ele fazer. Porque o teu glória, o teu aleluia, chamou a atenção de Deus. Ainda que você seja o menor da casa. O menor ali da casa do Senhor. Mas o Senhor está te olhando quando você está na posição. Quando você está firmado na rocha que é Ele. E aqui esse homem agora começa a chamar o sacerdócio e põe cada um na sua posição para a adoração. E ali há uma oração, há um propósito, há uma separação para edificar, para nos edificar, para nos limpar daquilo que não estava agradando o Senhor. E diz a palavra do Senhor que esse homem aqui agora, esse rei, aleluia, Ezequias, ele manda convite para todos esse povo aqui que foi falado, né? E ali um deles não aceita, fica rindo, acha, uai, vamos dizer assim, nunca mais eu vi isso, não é assim que acontece? E por que agora ele se levantou? Porque havia um propósito de Deus. E aquele povo que veio o povo de Judá, de Efraim, aí aquele povo começa a se achegar, povo de da cidade, e era muita gente. E ali cada um no propósito, cada um santificado para glorificar o nome do Senhor. Ou seja, foram separados. E ali quando eles começam a adorar o Senhor, eles ficam 7 dias em adoração a Deus. E o Senhor se alegra. E vai dizer a palavra do Senhor que quando Deus aceitava, né? Se você for ver lá no livro de Salomão, se não me engano. Lá aqui no livro de... Eu até tinha marcado aqui para me falar um pouco. De 1 Samuel vai falar sobre Salomão, né? Que quando Salomão ora, Deus recebe a adoração de Salomão. Em 2 Samuel, capítulo 7, vai falar sobre a adoração, né? Capítulo 7 vai dizer assim, ó. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Aqui, quando Salomão orou ao Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1, quando Deus ele recebe a adoração de um povo, ou meu ou seu, naquela época, o fogo descia. Como é que o fogo descia? A glória de Deus enchia aquele lugar. E foi o que aconteceu ali no santuário do Senhor. O Senhor manifestou a glória dele, desceu o fogo do Senhor sobre o altar. Deus recebeu os holocaustos, a oferta daquele povo, né? E ali o rei se alegrou. E ali o rei começa a fazer o quê? Se você for ver aqui vamos lá para o capítulo 32. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, a partir do versículo 1, que diz assim: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Por que Deus destruiu o exército de Senaqueribe? Do inimigo do povo de Deus. Do inimigo dos povos de Ezequias. Porque Ezequias fez uma adoração antes, mesmo sem saber. Ele se posicionou, ele se colocou na posição, ele se levantou e começou ali a mudar a situação daquele povo. Através da adoração a Deus. Foram 7 dias de adoração. 7 dias. Vai dizer a palavra do Senhor, se você for meditar esses capítulos aqui que eu estou falando para vocês, vai falar sobre a adoração que aquele povo fez. Tão grande foi a adoração que os que vieram para lá pediram mais 7 dias. E ali foram mais 7 dias de adoração. E depois mais outros dias. Ficaram ali e multiplicaram. Não foram só 14 dias de adoração. E ali o rei começa a tapar o quê? As brechas. Ele começa a ver algo que estava errado ali nos muros de Jerusalém. E ele começa a colocar cada pessoa na posição. Ó, você que vamos tapar essa brecha aqui, vamos fazer assim, vamos fortalecer algo ali.
o rei começa a dar ordens ali para que a cidade fortalecida fosse mais fortalecida ainda. Sabe por quê? Porque Deus começou a abrir os olhos daquele homem. Através da posição que ele tomou. E aquele povo que ficaram todos aqueles dias ali em adoração ao Senhor, se consagrando, quando eles se levantaram, terminou aquelas festas para Deus, que eles foram, cada um passou para a cidade, eles viram que tinha deuses ali, estátua feita pelas mãos do homem, em adoração. A Baal, a Será, ao Deus, como eles falavam naquela época. E eles começaram a destruir, a limpar a cidade. O que é que Deus está falando comigo e contigo nesta noite? É necessário que nós começemos a tomar posição e limpar aquilo que está em nós. Que não está agradando o Senhor, começar a tirar. Senhor, olha a situação que eu estou, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é o mesmo Deus que se levantou e recebeu a adoração daquele rei. Aleluia. O Senhor é o mesmo Deus que recebeu a adoração do rei Ezequias, quando ele se levantou para tapar as brechas. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é um Deus fiel que o Senhor pode fazer agora com que eu venha tapar todas as brechas que tem em mim, como foram tapadas aquelas brechas ali. E vai dizer a palavra do Senhor que quando aquele rei invade, vai ali para invadir a cidade de Jerusalém, para destruir aquele povo, aquele rei começa a caçoar do povo de Deus e começa a dizer: o meu povo antes vinha, destruiu tudo, acabou com tudo, e vocês agora acabaram com os deuses, as estátuas. Você acha qual Deus vai ajudar vocês, me livrar vocês da minha mão? Porque ele se achava muito forte. Ele estava olhando para as fortalezas deles na mão, na força do braço dele, porque eles tinham carros de guerra, eles tinham cavalos bons, tinham as armas boas, mas ele não sabia que aquele povo de Jerusalém tinha um Deus todo-poderoso ao lado deles, que não precisava de exército, de carro nenhum, bastava uma ordem. Será que esse mesmo Deus não faz assim comigo e contigo no dia de hoje? Com certeza faz, meus amados irmãos. E vai dizer a palavra do Senhor que aquele rei começa a tentar amedrontar aquele povo. Mas aquele homem, Sinaqueribe, eles não sabiam de uma coisa especial. Que aquele povo já estava preparado. Porque Deus já tinha preparado eles. Uma vez eles obedecendo à vontade do Pai, o próprio Deus tinha fortalecido aquele povo. Não só os muros de Jerusalém, não só tapado as brechas, mas também já tinha enviado um exército para ajudar aquele povo. Um exército do céu. Aleluia. E vai dizer a palavra do Senhor que todo aquele povo foi destruído. Todos aqueles homens ali que vieram com seus cavalos, com seus guerreiros, tudo ali, foram destruídos. E o rei teve que voltar envergonhado. E quando ele chega no palácio, um filho dele se levanta e o mata a espada. Sabe por quê? Porque esse rei aqui, Ezequias, aleluia, ele não confiou na força dos braços dele. Ele confiou em Deus. No Deus que os pais, os antepassados dele serviam. E que muitas vezes foram também desobedientes como eles. Deus está falando comigo e contigo nesta noite. E eu sei onde você tem me desobedecido. Eu sei onde o adversário tem achado brecha. Mas eu também sei que eu posso tapar essas brechas. Eu posso te ajudar a tapar essas brechas. Para que você se levante mais forte. E a nossa oração nesta noite é dizer: Pai, eis-me aqui. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, olha a situação a qual eu tenho vivido. Olha o desespero de estar na tua casa. Calabachou de cantarais. Meu Deus, olha o anseio da minha alma. Olha o desejo da minha alma de estar caminhando contigo. Meu Deus, faz algo novo na minha vida e na vida dos meus. E me ajude a tapar as brechas, Senhor. Assim como o Senhor foi, Pai, com aquele povo, com o teu povo, Pai, em Jerusalém. O Senhor é o mesmo Deus que pode deixar, Senhor. E pode fazer com que todos os Sinaqueribes dos dias de hoje que têm se levantado contra a minha vida e contra a vida dos teus servos, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós não estamos aqui orando para que o irmão A, que o irmão B caia, não. Nós estamos orando para que os adversários das nossas almas venham cair por terra. E que nós possamos se levantar e que o Senhor se levante em nosso favor. E aquilo que nós não podemos, o Senhor venha fazer por nós, porque tem sido grande a luta. Grande tem sido a nossa luta, a luta dos nossos filhos, dos nossos familiares, a luta da tua igreja para ficar de pé. E nesta hora a oração, Senhor, da tua serva, dos teus servos que vai ouvir, que vai receber é essa, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a permanecer, Deus, onde é que nós temos errado tanto. Abra os nossos olhos espirituais. Assim como o Senhor fez ali, Senhor, com aquele povo que recebeu, que se preparou, que se consagrou. Que o Senhor venha nos fortalecer para que nós venhamos ser consagrados e nos consagrar a Ti, Senhor. Limpar, Senhor, todo o nosso eu. Esvaziar nós de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor venha fazer.
Deus, e todo propósito, todo levante de Satanás contra a minha vida, contra a minha casa e contra a minha família seja lançado por terra. E nos ajude a viver um novo tempo na tua presença. Um tempo de adoração, de preparação. Nos prepare, Senhor, e faça com que a tua palavra, Senhor, seja manifestada em nós. Com que a tua glória, que desça fogo do céu, e que a casa seja cheia, de tal forma, ó Senhor, o teu povo não consiga mais ficar de pé, mas que todo joelho venha se dobrar na tua presença, venha glorificar e exaltar o teu nome. E esta é a oração, Pai, que eu faço nesta hora, Pai. Porque essa palavra estava latejando em mim, desde sexta-feira que o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Ei, quem é o Senaqueribe que tem se levantado contra a tua vida? Quem é o Senaqueribe que tem se levantado contra o teu ministério, contra a tua família, contra a tua casa, contra a tua saúde, que você não tem se colocado de pé, porque você não tem tido forças? Nesta hora o Senhor quer fazer algo novo na tua vida, e Ele é fiel, aleluia, que nós íamos matar a nossa carne, para que o Espírito de Deus se manifeste na nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste a cada dia mais forte em nossas vidas. Porque quando eu e você fecharmos as brechas, o Senhor vai fazer algo grande. Aleluia. Pai, eis aí, Senhor. Eis aí o teu povo, Senhor, que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Oh, papai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor derrotou os adversários da alma do teu servo, Pai. Venha derrotar, Senhor, os adversários da nossa alma. Aqueles que têm se alegrado com a nossa derrota, com a nossa tristeza. Que o Senhor venha se levantar e mostrar para Ele quem és tu na nossa vida. Aleluia. E aqui, só para encerrar, a partir do versículo 6 do capítulo 32, diz assim: e pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforça-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vós espantais por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. Então, quando o rei viu aquela afronta, foi essas palavras que ele disse: debaixo da autoridade do nosso Deus. Com ele está, ó, o braço de carne, mas conosco, comigo e contigo está um Deus todo-poderoso, abaixou, decantaraia, que pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, que pode nos tirar dessa situação a qual nós temos vivido. Se você tem vivido uma situação de vergonha, ou tem visto a tua família passar por uma situação de vergonha, esta é a hora de você clamar ao Senhor, se colocar na posição e tapar as brechas, para que o Senhor se manifeste na tua vida. E o Senhor vai abrir os nossos olhos, porque fiel é Deus, para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Que nesta hora, que nesta noite, a hora que você for ouvir essa mensagem, o Senhor venha falar contigo e o teu coração venha se alegrar e se levantar, e você saber que Deus é fiel e que Ele vai fazer. Ele vai levantar um exército de anjos para te defender e para te fortalecer. Tu e a tua casa, tu e a tua família. Em nome de Jesus, amém? Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua serva. Eis aqui os teus filhos que vai ouvir, Senhor, a tua palavra. Senhor, que o Senhor venha se manifestar em nosso favor. Tira tudo aquilo que tem nos prendido, que tem tentado nos barrar. E nos levante de uma forma extraordinária e especial para fazer a tua obra, Senhor, não só em quatro paredes, mas aonde o Senhor tiver um propósito de nos levar. Meu Deus, tira toda barreira, todo impedimento e nos levanta, Senhor, para que nós possamos prosseguir, Pai, e continuar vivendo, Pai, a tua vontade e edificando, Pai, a
tua casa, Pai, através da tua palavra, Pai, e do ministério ao qual o Senhor confiou em nossas mãos. Amém? E eu quero louvar a Deus mais uma vez por essa palavra. Eu quero render graças ao Senhor e que o nome dele seja sempre glorificado e exaltado na minha e na tua vida. Fique na paz e compartilhe, dê o teu joinha. Para a glória de Deus. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E eu agradeço mais uma vez por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus.